Passei 7 dias na natureza selvagem do Canadá, procurando o pé grande com uma pequena equipe de pesquisadores, mas nada me preparou para o que aconteceu lá. Dezenas de árvores quebradas e estruturas artificiais, feitas com elas, claramente não naturais, impossíveis de serem feitas por humanos. Parece que é uma estrutura criada intencionalmente. Batidas na madeira ecoando pelas montanhas. O que exatamente você ouviu? Parecia dois cachorros de árvore. Pegadas enormes. Não acho que estou imaginando. Você vê uma marca de dedão aqui? Posso sentir. Cuidado, põe a mão aí dentro. Ah, sim, isso definitivamente está mais baixo. Sem dúvida. Maçãs colhidas a 4,5 metros de altura em uma árvore. Voltamos hoje e todas as maçãs já desapareceram. Numa noite, algo se aproximou do meu trailer e o sacudiu tão forte que me acordou de um sono profundo. Ah, e acabei indo parar no hospital também. Mas eu não só ouvi coisas, ouvi vestígios. Eu vi algo vivo, e essa é a história real de tudo o que aconteceu naquela semana. E sim, antes de irmos muito longe, eu devo dizer isso. Essa expedição foi liderada por Todd Standing. Aqui dentro há uma estrutura que vou mostrar para vocês. E umas 40 árvores quebradas espalhadas por todo lado. Algumas pessoas ouvem esse nome e imediatamente formam uma opinião. Mas deixe-me ser bem claro. Tudo o que eu vi e ouvi que você está prestes a ver realmente aconteceu. Então, acredite no que quiser sobre Todd, mas o que aconteceu lá fora, o que eu e os outros da expedição vivenciamos, não fica menos real por causa da sua opinião sobre um homem. Depois que minhas imagens de Jake se tornaram públicas, 3 mulheres vieram até mim com uma história sobre o pé grande exatamente nesta estrada. E essa estrada é o domínio do meu pé grande. Eles vivem nesta parte dos Kootenays. Então, na verdade, o trecho da estrada onde elas pararam é 100% o habitat do meu pé grande. Então essas senhoras me ligaram e disseram: aquele pé grande que você filmou, nós o vimos. Chegamos ao acampamento base e os caras descarregam. E o Todd está me confiando uma proteção extra aqui. Obrigado, senhor. Então isso está pronto para o que der e vier. Entendi. Então todo mundo está seguro ali. Os 3 estão seguros naquele trailer. Isso. Você e eu vamos ficar. Devemos trazer o outro, não? Ah, merda. Isso está meio bagunçado. Trailer 2, onde vou passar a noite com Todd. Meu nome é John Huntsinger, sou de Indianápolis, Indiana, e já participei de algumas dessas expedições antes desta, inclusive a do ano passado. Na última noite, por volta das 10 horas, estávamos sentados ao redor da fogueira e ouvimos provavelmente o som mais alto que já ouvi na minha vida. Foi uma batida na madeira e era incrivelmente alta. Estávamos sentados ao redor da fogueira e Todd começou a captar algumas leituras com a comunicação mental, algo que eu nunca tinha experimentado antes. E ele disse que tinham 3 deles vindo em nossa direção e meio que apontou as direções. Ok, uma rápida interrupção aqui, porque eu sei que estou ficando estranho logo de cara. Comunicação mental. Sério. Se você acha que o Sasquatch é só um macaco não descoberto, isso deve parecer besteira para você. Entendo isso. Talvez você até queira sair do vídeo. Mas, se você ficar comigo só mais um pouco, logo vai perceber que há mais evidências para o lado estranho desse fenômeno do que a maioria das pessoas imagina. Fiquei incrivelmente nervoso a ponto de meu corpo inteiro tremia uns 4 centímetros e eu estava quase pronto para simplesmente correr para dentro do trailer, trancá-lo e, você sabe, me esconder na minha cama, mas acabei ficando do lado de fora. E Todd estava meio que narrando e ele disse: um deles quer falar com você. E eu ainda estava sentado lá, tremendo como nunca tremi antes na minha vida, 1,5 polegadas, eu diria, meu corpo inteiro tremendo.
E quando Todd disse isso, senti como se uma carga elétrica entrasse na minha cabeça. Ah, Foi como eu meio que imagino, como se fosse o Frankenstein sentado ah, sabe, naquele lugar elétrico. Mas foi bem na minha cabeça. E assim que aquela carga bateu, e como eu disse, foi logo depois, Todd disse que um deles queria falar comigo. Meu tremor foi a zero, então eu passei de tremer o corpo inteiro, tipo uns 4 centímetros, só tremendo. E eu nunca experimentei isso na minha vida também, sabe? De parar de tremer completamente. E foi como uma descarga elétrica passando pela minha cabeça e durou cerca de 3 minutos. Eu diria então que Todd se sentiu assim. Eles estavam recuando e quando ele me contou isso, aquela descarga elétrica, sabe, saiu da minha cabeça. Todd nos levou para fora logo no primeiro dia da expedição, dirigindo sua caminhonete por estradas madeireiras nas montanhas, quase intransitáveis. Pessoalmente, eu não esperava encontrar nenhuma evidência em comum tão cedo, mas acontece que eu estava completamente enganado, pois logo achamos algo que não devia estar ali. Mas isso não estava aqui, há 10 dias, quando estive aqui pela última vez. Isso é novo. E dá pra ver que estava no chão, se decompondo. Então alguém pegou isso e colocou ali. Então, esses são. Isso é uma árvore quebrada por Sasquatch, mas tem uns 8 anos. Outro dia tivemos um avistamento e coisas acontecendo. Bem, isso aqui foi claramente quebrado. Mesmo sendo antigo, dá pra ver que foi partido. Tipo, quando foi quebrado, a madeira estava saudável, não era podridão, dá pra ver, isso foi quebrado sob tensão. E tem outro aqui, e tem outro ali, e tem mais um ali. E o que eles fazem é quebrá-los em feixes assim. Se você olhar aqui e for esperto, vai se perguntar, por que nada disso quebrou? Mas esse sim. A resposta é, isso não é natural. Algo veio e quebrou. Essa pedra está aqui há 2 ou 3 anos, é muito resistente, dá pra ver que está aqui há um tempo, né? Ela vê essa pedra, o que considero muito significativo. John, você provavelmente já viu isso. Essa garota aparece este ano e diz, a outra metade, ela nunca esteve aqui antes. A outra metade dessa pedra está ali. Então ela vai até o riacho, a uns 40 metros pega isso e volta dizendo. Viu, elas se encaixam, está quebrado, mas dá pra ver que combinam. Alguém pisou e quebrou sem querer. Mas ela, eu pergunto, o que acabou de acontecer? Ela diz, bem, eu senti que algo deixou isso aqui e senti que a outra parte estava ali. Você entende o quão impossível isso é? Isso aqui tem 8 anos, claramente é uma árvore quebrada por um Sasquatch. Não tem. Mesmo quando você olha para essa árvore e essa árvore, todas estavam aqui, naquela árvore e nessa árvore. Então por que diabos essa árvore estaria quebrada entre todas essas outras árvores que estão intactas? Se fosse neve, peso, vento ou um tornado, certo? Vou ser honesto, pessoal. Antes dessa expedição, eu tinha uma opinião muito baixa sobre, entre aspas, quebra de árvores pelo pé grande. Eu achava que ninguém poderia saber se uma árvore, galho ou arbusto tinha sido quebrado pelas mãos de um pé grande em vez de forças naturais. Mas acontece que eu estava completamente errado sobre isso. Um colega expedicionário nessa viagem, muito mais qualificado para falar sobre isso do que eu, logo me ensinou. Isso é uma fratura por tração, diferente de uma falha por flexão, diferente de uma falha por cisalhamento, que é o normal. Normalmente, a madeira lasca em um ângulo e é fraca em cisalhamento. Então, normalmente, quando a madeira falha, ela falha por cisalhamento. Essas quebras de árvores são diferentes porque elas estão falhando e dobrando por fratura de tração. Só existem certas condições que precisam acontecer antes que você consiga fazer aquilo falhar. Existe um estilo nisso. Tem um ângulo de 45 graus. Existe uma arte nisso. Existe um significado, existe uma direção por trás disso. E eu estou percebendo isso ao longo dos anos fazendo isso. Se você acha que isso é um acidente, você está viajando. Aquela segunda árvore é gêmea da primeira.
Então, se você estava pensando sobre a impossibilidade daquela primeira árvore ter quebrado sem, tipo, ser uma quebra por cisalhamento, eu estou tentando entender. Não é cisalhamento. Você disse tração? Por que não podem falar em inglês? Quebrei aquela ponta dessa árvore aqui. Eu puxei ela para baixo e tentei fazer uma quebra de árvore com ela. Você pode ver que não tive sucesso. Isso aqui é uma quebra por cisalhamento, certo? Vamos tentar recriar uma quebra de árvore para ver do que um ser humano seria capaz. Você quer que eu quebre aqui? Bem aí mesmo. Você está. Cara, vai em frente. Espera, posso pegar o... Posso fazer isso? Não. Tudo bem, assim fica melhor. Então é hoje à noite. Força de cisalhamento. Não dá para fazer o mesmo tipo de quebra num tronco de árvore de 6,5 centímetros. Correto. Nem chega perto. Nem chega perto. É. Então, se eu fizer isso, olha, ainda não fiz certo. Viu? Isso é uma falha por cisalhamento. Ainda é. Os Sasquatch fazem assim. Aí. É isso que eles fazem. Richard está dizendo não, e é ainda melhor. É um pouco diferente disso. Claro. Ainda é melhor. Mas posso pegar sua câmera? Sim. Quero que você tente. Isso não parece o quebra do Sasquatch, não fui eu. Vamos recapitular rapidamente a diferença entre os dois tipos de quebras, Richard. Então este é outro caso de falha por cisalhamento. Sim, E você pode perceber porque está em um ângulo. É mais largo e mais comprido. A tensão de cisalhamento está a 45 graus, então isso falhou por cisalhamento. e só para lembrar, pessoal, Richard é engenheiro estrutural. Ele precisa saber dessas coisas. É o trabalho dele e a vida das pessoas depende disso. Não é exagero dizer isso, certo? Ah, isso mesmo. Fazendo uma pausa para o almoço no acampamento base. Carne enlatada em pão integral com queijo. Na verdade, é carne defumada de Montreal. Ah, tudo bem. Nesse momento, pensei que as quebras nas árvores seriam os únicos sinais do Sasquatch que tínhamos encontrado naquele dia. Mas, para minha surpresa, não demorou muito até estarmos olhando para um tipo de evidência completamente diferente. Isso estava mais nítido antes, né? Como a missão é o musgo voltando a crescer para baixo. Então era como se fossem dedos atravessando de forma mais suave. Tudo parece estranho. Vamos ver o que o isqueiro mostra. Aquela árvore torta ali em cima ainda está viva, tem folhagem na ponta. Isso mesmo. E ela está debaixo dessas árvores mais velhas que foram derrubadas aqui. Tem um pegada. Aqui tem outra pegada. Esse já não está tão claro assim. Não consigo ver onde estava o terceiro, mas aqui tem um rastro. Muito interessante. Não é um Sasquatch grande, mas uma fêmea pequena. Então, E o rastro dela foi direto até aquela árvore quebrada. É essa que eu vou fazer o molde? Não. boom. Isso tem só 2 anos. Isso tem 1 ano. 1 ou 2 anos mais novo do que o mar, ou... E este molde? Acho que ainda dá para ver alguns dedos ali. É. Tem um dedão bem ali. E depois o segundo dedo. Rick está só misturando um pouco de gesso aqui. Vou tentar fazer um molde dessa pegada. Isso vai precisar de muito gesso. É. Eu não acho que estou imaginando coisas. Você está vendo o que parece ser uma impressão de dedão do pé aqui? Você pode sentir. Cuidado, coloque a mão aí. Ah, sim. Está bem mais baixo. Sem dúvida. Sim, essa pegada é bem convincente. Essa pegada é muito convincente. Então, a questão sobre pegadas é que elas parecem muito menos convincentes e menos impressionantes aqui neste vídeo do que eram na vida real. Eu não sei por que é assim, mas os detalhes do que vimos eram muito impressionantes, muito mais impressionantes do que o que você está vendo aqui. Mas, felizmente para você, outro tipo de captura digital dessa pegada é quase tão impressionante e detalhada quanto ela parecia para nós na vida real. E é esse escaneamento lidar que eu fiz da pegada da qual o Rick fez um molde. Você pode ver o quão longa é essa coisa. Ela tem quase 46 centímetros de comprimento.
E você pode ver que o primeiro e o segundo dedo estão claramente visíveis, assim como o calcanhar e a impressão geral de um formato de pé muito óbvio. Foi quando nos deitamos para o que todos achávamos que seria mais uma noite normal no nosso trailer, mas estávamos enganados. Algo um pouco estranho aconteceu na noite passada. Eu ia deixar para lá, mas descobri que não fui o único a passar por isso. Pouco antes das 3 da manhã, eu acordei e senti um tremor fraco, mas muito perceptível, no nosso trailer. Eu estava em um trailer com Todd, e do jeito que esses trailers são montados, elevados do chão, quando um de nós se mexe, seja o Todd ou eu, isso pode fazer o trailer balançar um pouco. Mas nenhum de nós estava se mexendo, ele estava dormindo profundamente, ele estava roncando. Eu estava completamente imóvel na cama. E houve um movimento repentino, algo bem perceptível, um tremor no trailer. No início, pensei em ignorar, achando que o trailer estava só um pouco instável e se movendo sozinho. Mas eu saí aqui fora e descobri que o Rick, no trailer ao lado, passou por algo parecido ao mesmo tempo. Então, você quer contar pra gente, Rick? Então, isso foi por volta das 3 da manhã e eu senti aquele tipo de movimento normal no trailer, quando as pessoas estão se mexendo na cama. Dá para sentir o trailer balançar. Mas esse foi um pouco diferente, foi um solavanco bem forte. Os outros caras dormiam. Chamei para ver se alguém estava acordado, mas todos dormiam e ninguém se mexia. Então eu pensei comigo mesmo, isso foi alguma coisa que bateu no trailer. E, na verdade, hoje de manhã eu levantei e dei uma olhada ao redor do trailer para ver se tinha alguma marca de mão ou algo assim, mas não tinha nada disso e nem pegadas. Mas foi uma daquelas coisas que... parecia que algo bateu no trailer. Então foi imaginação, alguém se mexendo dentro ou algo atingiu o trailer. Na hora parecia que algo tinha batido no trailer. A menos que tenhamos tido a mesma imaginação ao mesmo tempo, certamente algo aconteceu. Isso é o mais interessante. Definitivamente o trailer balançou. Eu não fazia ideia de que horas eram. Eu sei que era bem tarde da noite. E foi um tremor forte, profundo mesmo. Isso só aconteceu comigo uma vez. Então vou deixar isso com você, Robert. Vou te dizer uma coisa. Não tenho a menor dúvida. Se não foi você, então foi um Sasquatch que sacudiu o trailer. Não fui eu que me mexi, e tenho certeza disso. O Todd também tem certeza de que não foi ele. No trailer do Rick, ele tem certeza de que não foi ele, nem parece ter sido outra pessoa. 2 trailers balançando, algo vivido e lembrado por 3 homens ao mesmo tempo na noite passada. O Ryan também vai subir nos meus ombros e colocar uma maçã lá em cima. Na verdade, eu aguento o Robert, sem problema. Então não pense. Quero que você pise firme em mim. Tudo certo? Pronto? Beleza, isso. Ok, estou confortável agora. Pode ir devagar. Estou bem. Não tem como uma pessoa conseguir alcançar isso. Bem, É mais para cervos e alces. Eles não vão mexer. Se um urso subir, deixará marcas de garras. Vai ser óbvio pra gente. Várias vezes, Sasquatch pegou maçãs daquele lugar. Muitas vezes, Sasquatch andou por esse chão e pegou maçãs. Sério. Então, e eu sou de coração e alma. Vou dizer, até John, maçãs foram levadas pelo Sasquatch, certo? Richard vai te garantir que não foi esquilo, alce ou urso que pegou. O que você acha que aconteceu com aquela maçã, Richard? Estou completamente sem palavras. Não tenho uma explicação razoável para isso. Sim. E eu tenho. Foi um pé grande.
Você não pode descartar isso com certeza. Você não pode, mas era 100% um pé grande. É bizarro que a maçã foi tirada de lá, né? Não estava aqui, estava lá, Sim. a 50 pés dali e depois colocada a 15 pés de altura numa árvore. Bizarro. Algo pegou e colocou lá em cima. Impossível. Todd nos levou a várias áreas supostamente habitadas pelo Sasquatch, onde havia evidências impressionantes relacionadas a árvores. Mas eu não percebi que em breve veria algo que me afetaria muito mais profundamente do que qualquer uma dessas coisas. Voltando para aquela área aberta agora. Então, estamos prestes a conferir a melhor árvore quebrada. Não. Não. A quebra de árvore mais impressionante de todas. A quebra de árvore mais impressionante. Beleza. Lembro claramente. Veja, essa árvore ainda está viva aqui. Ela estava em pé, reta. Eu me lembro de passar por aquelas duas árvores até o riacho para conferir o avistamento do Sasquatch. Quando voltei no ano seguinte... Essa árvore, olha isso. Ela ainda está sob pressão. Então o Sasquatch, vou dizer, entortou essa árvore. Olha só, é uma árvore grande. E fez essa quebra impressionante na árvore. E bem aqui embaixo, atrás, deixou uma marca de boom, de uma armadilha. Vamos chamar nosso engenheiro estrutural para analisar isso. Quero dizer, isso é uma ruptura por tração. Essa é a pronúncia correta? Isso é nítido, lindo. Isso não poderia ocorrer naturalmente. Ruptura por tração. Certo, tipo, ele puxou e voltou direto pro lugar. Perfeitamente. Então temos uma árvore ainda viva, arqueada até aqui, provavelmente a uns 9 metros da base. E uma árvore morta há muito tempo, com uma ruptura por tração sobre a árvore viva, segurando a árvore viva para baixo. Essa árvore estava verde quando a encontrei quebrada. Tenha isso em mente. Esta árvore estava viva quando quebrou. Morreu há 5 anos ao ser partida. Então acabamos de encontrar essa árvore jovem, parece um abeto bálsamo. Eu preciso do Richard. Quebrou. Richard, por favor. Houve uma ruptura de tração aqui, separou totalmente e achamos no chão. Pode puxar um pouco para o lado, Todd? Veja, foi quebrado aqui a cerca de 1,20 m do chão. Mas então havia essa ruptura adicional por tração na parte de cima que estava no chão. Vejo cervos e alces frequentemente com coisas presas nos galhadas, mas nunca vi uma quebra assim. Não acho que isso tenha uma semana. Bem, sim. Se você conseguir chegar mais perto, Todd, dá para ver aquela camada verde logo abaixo da casca. Isso é o primeiro a desaparecer. Você sabe disso melhor que eu. Isso parece tão fresco e o cheiro é forte. Então, pela primeira vez desde que comecei essa expedição, vou dar uma voltinha sozinho, longe do grupo. Isso é meio estranho. Tem alguma coisa se movendo e correndo ali? Vi algo se movendo e correndo ali, quebrando galhos. Se movendo muito rápido. Acabou de correr entre as árvores. Era bípede. Ok, basicamente eu tive um avistamento, mas não consegui registrar nada na câmera. Confia em mim, estou pelo menos tão frustrado comigo mesmo quanto você provavelmente está comigo. Eu tinha essa lente telefoto que se encaixa na capinha do meu celular e fiquei me atrapalhando tentando colocar. E aí o momento passou. Mas mesmo que eu não tenha nada visual para mostrar dessa experiência, houve uma confirmação de um colega da nossa expedição. Então, eu estava andando por aqui sozinho e ouvi galhos quebrando, algum tipo de estalo vindo daquela direção. E antes que eu conseguisse colocar a lente no celular, vi algo grande e marrom passando rapidamente pelo meu campo de visão entre as árvores. Talvez umas 100 jardas naquela direção, na verdade, provavelmente menos de 100. Talvez umas 80 jardas naquela direção. Eu não tive tempo de colocar a lente e filmar. Aconteceu tão rápido, mas para mim parecia bípede. Não parecia um alce ou um urso e estava só passando rápido. Estava se movendo incrivelmente rápido. Esperei um tempo e nada aconteceu. Então voltei para o grupo e descobri que John ouviu os mesmos barulhos. O que exatamente você ouviu?
Parecia dois troncos de árvore batendo. Isso mesmo. Sim. Aquela estrutura ali embaixo é incrível. Aqui está a estrutura de árvores que encontramos perto de onde John e eu ouvimos sons e vi algo grande e rápido se movendo na floresta. É um monte de árvores arqueadas vindas de diferentes direções, entrelaçadas, convergindo naquele mesmo ponto ali. Repito na cabeça, tentando entender o que vi em um segundo. Algo grande, alto e marrom, passando rápido por galhos caídos no mato. Eu já descrevi para você, Todd. O que você acha? Bem, então cervo, urso, nem pensar. Muito barulhento, tipo monstruosamente mais alto que um alce, mais alto que um cervo. Só existem duas possibilidades para um movimento rápido e silencioso assim. Uma onça parda ou um Sasquatch. E você diz, era pequeno o suficiente para ser uma onça parda de mais de 90 quilos. Nem chance. Não, nem chance. Estava muito alto acima do chão. Tipo, onças pardas ficam baixas no chão. Sim. Então, pelo processo de eliminação, quando você remove todos os outros fatores, o que restar, por mais improvável que seja, deve ser a verdade. E depois de mais de 3.000 dias de experiência em áreas selvagens remotas por aqui, eu estou em um nível de especialização que praticamente não existe mais. O que ele viu? O que você acha que era? Então era um rangido metálico? Sim, era. E era muito parecido com o rebanho lá fora. É todo de metal. Algo muito mais pesado do que você ou eu teria que ter pisado naquele degrau, porque você não conseguiria fazer aquele barulho. Nem chega perto. Aquilo ali é sólido. Bom dia, pessoal! Só para recapitular. Ontem à noite, Todd e eu sentimos de novo o movimento deste trailer. Mas não foi o mesmo balanço da noite anterior que ocorreu por volta das 3 da manhã. Eu senti o trailer descendo, o que não me pareceu grande coisa porque foi muito suave. E então eu ouvi o eu estou tentando, antes de tudo, justificar isso por você. Mas não conseguimos fazer um som de metal rangendo. Veio baixo à minha esquerda, onde ficam as escadas. E depois que ouvi aquele som de rangido, sabe, percebi que o trailer parou de descer e então ele lentamente começou a subir de novo. Então está muito frio esta manhã, pessoal. Ainda mais frio do que tem estado até agora. Então estou ativando esses aquecedores de mão, sacudindo eles. Vou colocar um aquecedor de mão em cada uma das minhas luvas. Meus dedos estão congelando, então preciso tentar mantê-los aquecidos para poder operar a câmera. Vou sair para uma pequena aventura de bicicleta elétrica atrás do Sasquatch. Estamos na capital mundial do Sasquatch. Sim. Possível pegada lá embaixo. Conforme a viagem de bicicleta elétrica avançava, eu comecei a me sentir cada vez mais doente. Um vírus que eu acho que peguei no aeroporto estava realmente me derrubando. Eu esperava conseguir aguentar, mas acabou ficando claro que eu estava doente demais para continuar. Bom, pessoal, estou de volta ao trailer. Estou me sentindo muito mal. Estou com febre alta. Eu consigo sentir. Não tenho certeza de como peguei isso, mas... Só vou fechar a porta aqui e tentar descansar um pouco. Os outros ainda estão na expedição, mas essa doença, seja lá como eu peguei, me derrubou de vez. Nesse momento, eu me sentia cada vez pior fisicamente e ficou claro que minha vida estaria em risco sem a devida atenção médica. Bom, pessoal, eu não estava melhorando, então estou aqui na sala de espera do hospital em Invermere, BC. Todd me trouxe até aqui para que eu receba atendimento médico e descubra o que está acontecendo. Esse homem cuida dos expedicionários. Agora estou na minha cama de hospital e, obviamente, estou muito desapontado por estar aqui em vez de estar na expedição, mas preciso cuidar da minha saúde primeiro. E talvez eu esteja com pneumonia.
Portanto, não é algo para levar na brincadeira. Vou ao médico em breve e espero resolver isso. Mas agradeço por vocês estarem comigo e acompanharem o que estou fazendo. Agora vou receber o atendimento de que preciso para poder continuar. Bem, pessoal, ainda estou vivo e já voltei do hospital para o acampamento base. O médico me disse que, felizmente, não é nada sério o que eu tenho. Não é pneumonia, nem nada que vá me matar. É só uma infecção viral comum. Talvez um pouco pior do que o normal, mas sabe, uma gripe ou algo assim. Hoje estou um pouco melhor, ainda tenho congestão e tosse, mas tomei Advil e está ajudando. Pela primeira vez em um tempo, acordei com um pouco de apetite. Vou comer mingau de aveia que o Todd está preparando. E depois, vamos caminhar até o local das oferendas. Mingau de aveia delicioso na frente da fogueira. Obrigado, Todd. De nada. Estou muito feliz por ter melhorado de saúde quando melhorei, porque se eu tivesse ficado preso no hospital, teria perdido algo no acampamento. Bem surpreendente. Voltamos hoje e todas as maçãs já desapareceram. E temos essa bela nevada. Mas não vemos pegadas dessas, então seja o que for que esteve aqui, deve ter vindo antes da neve. E a neve, achamos, foi mais ou menos das 2 da madrugada até as 4 da manhã de hoje. Mas não vemos nenhuma pegada de alce, cervo, nem nada parecido. E uma dessas maçãs estava a 3,35 metros do chão. Quer dizer, é possível que tenha sido comida por um esquilo, mas o fato de todas terem sumido... Sumiram completamente, sem deixar vestígios. Sem vestígios. Sabe, alguma coisa as levou. E, sabe, não tem pedaços de maçã no chão. Não é como se tivessem sido comidas ali no chão, nem nada assim, certo? Então, seja lá o que for, o que quer que tenha vindo aqui, sabe, ou comeu as maçãs completamente onde estavam, o que é totalmente possível. O urso faria isso e todas sumiram. Então isso também é mais consistente com um urso. Um urso vai vir aqui, ele vai comer tudo, mas não vemos nenhum sinal de urso. Sim, aquela maçã estava lá em cima. Aquilo devia estar pelo menos a uns 3 metros de altura, né? Caramba, nenhuma marca de garra. Os ursos deixam marcas de garra bem profundas. São realmente óbvias. É. Vou ter que dar uma olhada mais de perto nessa árvore daqui a pouco. Vou dar uma olhada. Os ursos pegam os mais altos, pois conseguem subir nas árvores. Então isso vai ser a chave. Vou voltar e olhar isso por último. Vou analisar isso com uma lupa. Se não houver marcas de garras, só um Sasquatch alcançaria lá. Isso é muito importante para nós. Então, esse tipo de dano na casca, isso não é de garras, né? Ah, tem muitos danos ali, mas são antigos, né? Isso é antigo! Não vejo nada novo ou recente, né? E eles deixam marcas, tipo, ficam de 4 em 4, né? 4, 4, 4, 4, conforme vão subindo. Antes de irmos embora, colocamos mais maçãs, desta vez tomando precauções para identificar se sumissem por um urso ou não. Mais alto do que antes as duas. Isso ficou bom. Beleza, pode descer. Bom trabalho, pessoal. Caramba, você deixou ela lá em cima. E a outra? Legal. Parte 2 do plano. Vamos encostar alguns galhos mortos mais longos na árvore num ângulo pequeno e garantir que, se um urso tentar subir lá para pegar, ele derrube esses galhos. Eu, pessoalmente, não esperava mais nada relacionado a maçãs nesta viagem. Mas o que aconteceria um pouco mais tarde na expedição, quando voltamos pela última vez ao local de oferendas, foi, sinceramente, pelo menos tão chocante quanto a primeira rodada de atividades relacionadas a maçãs. Então eu estava fora de ação alguns dias atrás, quando os caras voltaram ao lugar onde fizeram o molde dessa pegada. Eu estava doente, mas o molde do Richard ficou realmente muito bom. E mesmo que ainda tenha sujeira na parte de baixo e outras coisas, que tenho certeza de que ele vai limpar depois, dá para ver a marca do dedão realmente se destacando, mesmo com o detrito do chão da floresta. Isso ficou realmente muito bom. É obviamente em formato de pé. Dá para ver aquela curva característica no calcanhar e o alargamento em direção aos dedos. O que você acha? Richard,
Sim, era uma marca no chão que tinha cerca de 5 a 7 centímetros de profundidade. Não era uma pegada nova, mas enfim, o molde ficou ótimo. Foi a primeira vez que eu fiz um molde de uma pegada. Eu simplesmente joguei um monte de pó de gesso lá dentro, coloquei um pouco de água e misturei. Foi isso que saiu. Então eu acho que ficou bem impressionante, na verdade. Sim, com certeza. Não é humano? Continuamos encontrando pegadas assim por toda parte aqui, com suas estruturas, árvores quebradas, avistamentos e todas essas evidências diferentes que as pessoas estão vendo. Já vimos várias pegadas, eu diria que sim. Então, estamos no meio do nosso penúltimo dia de expedição e acabamos de dirigir cerca de 1 hora do acampamento base até essa cadeia de montanhas. Você pode ver as montanhas atrás de mim aqui. Aparentemente esta é a região geral onde Todd e Survivor Man subiram uma dessas montanhas, e foi lá que Survivor Man. Liz Stroud conseguiu aquela famosa filmagem do topo da cabeça de um Sasquatch e teve algumas atividades misteriosas em suas câmeras. O que é isso? O que for precisa ser grande o bastante para balançar uma árvore enorme. Então, nós vamos caminhar até uma área que o Todd diz estar cheia de estruturas de árvores atribuídas ao Sasquatch, grandes X e outros sinais. Bem interessante aqui. Tem esse veículo abandonado que o Todd diz que está aqui há meses. Ninguém sabe a história por trás disso, aparentemente. Simplesmente estacionado aqui, ao lado dessa estrada de montanha bem ruim. Fita policial em volta dele. Então, sabe, aqui no coração da terra do Pé Grande, a gente fica se perguntando... Todd nos guiou por uma trilha na montanha, onde disse terem ocorrido muitos avistamentos de Sasquatch ao longo dos anos. Mas eu não sabia, na época, que isso culminaria em eu ter uma experiência que foi a mais próxima de comunicação mental que já tive. Boom! Um Sasquatch apareceu. Ele teve um avistamento incrível e interagiu com ele. Foi incrível. Ele se aproximou resmungando. Sensacional, tipo 10 de 10 em avistamento de Sasquatch. Voltei nas 2 semanas seguintes e veja só, bem ali. Sei qual Sasquatch quebrou a árvore porque vimos. Então, mesmo depois que tivemos o confronto, nós saímos andando, certo? Fomos por aquele caminho. Parece uma árvore quebrada por um Sasquatch. É alto e grande, difícil para alguém quebrar assim. Não parece uma quebra causada pela neve. Vamos dar uma pequena pausa aqui. Vejam se vocês conseguem subir lá todos os tópicos. Com a trilha mais difícil, Brian e eu, os mais jovens da expedição, decidimos continuar a subida sozinhos. Mas, eventualmente, os dois sentimos a mesma coisa, sem dizer nada em voz alta ao mesmo tempo. Nós dois sentimos uma vontade profunda de sair da trilha e começar a subir a encosta de 75 graus à nossa direita, sem saber o motivo. Acho que devemos fazer isso imediatamente, é o que devemos fazer. Estamos aqui em cima, bem acima da trilha da montanha por onde andávamos. Nós dois, Brian e eu, sentimos vontade de subir aqui e escalar essa pedra que estava um pouco acima da trilha e depois ir além disso. Agora estamos aqui em cima, onde o terreno nivelou, numa altitude muito alta, acredito. Acabamos de encontrar uma sequência de pegadas de urso preto e seguimos por um tempo até que encontramos algumas quebras bem óbvias em árvores atribuídas ao Sasquatch. O topo disso aqui, que parece ser uma árvore de abeto, tem aquela clássica quebra por tensão bem na ponta. Não é uma quebra limpa como a natureza, o peso da neve ou o vento poderiam causar, mas sim algo feito de forma deliberada, com as mãos. E nós dois estamos sentindo fortemente que estamos perto dessas batidas agora. Tem um helicóptero voando ali em cima. Você fica se perguntando o que ele está fazendo nessas montanhas remotas. Talvez procurando a pessoa a quem pertence aquele veículo abandonado lá embaixo. Talvez procurando pelo Pé Grande.
Então, pessoal, acabei de ouvir uma batida profunda e ressonante em madeira à distância. Lá atrás de nós, onde o terreno desce em uma inclinação. E, em vez das árvores caídas que há por aqui, foi lá embaixo que ouvi a batida. É verde, denso e exuberante, e talvez haja algum simbolismo nisso. Talvez não. Talvez eu esteja apenas interpretando demais, mas com certeza ouvi uma batida vindo de lá de baixo. Então vamos virar naquela direção, seguir e ver o que acontece. Nada demais aconteceu. Não vimos nada, nem ouvimos mais nada, mas com certeza ouvi aquela batida, alta e clara como madeira batendo em madeira. O que isso significa eu não sei, mas as coisas certamente começaram a acontecer de novo no dia seguinte. Então, é nossa manhã final aqui no local de rádio e voltamos à área de oferendas mais uma vez para verificar as maçãs. Ontem, todas ainda estavam aqui e a maioria ainda está aqui, como você pode ver atrás de mim hoje, exceto por essas duas, aquelas que estavam a quase 4 metros de altura nessa árvore, naqueles pequenos galhos lá em cima, a quase 4 metros, e elas sumiram. E nós colocamos esses gravetos apoiados delicadamente na base da árvore. Assim, se um urso subisse lá para pegar as maçãs, o que um urso certamente seria capaz de fazer, os gravetos quase certamente teriam sido derrubados. Os gravetos estão intactos, não há marcas de garras novas no tronco, mas as maçãs, que estavam a quase 4 metros de altura, desapareceram. Eu não tenho uma maçã bem aqui nesta. Você tinha uma maçã aí, John? Sim, então eu coloquei um pedaço de madeira e algo parecido. Quero dizer, era menor, mas parecido com isso aqui, sim. Bem aqui, tipo, encostando na árvore. E aquele pedaço de madeira sumiu e minha maçã também sumiu. Então, nós dirigimos cerca de 40 minutos do acampamento base até essa área de floresta conhecida como Penner Playground. Embora não tenha havido nenhuma atividade recente de Sasquatch, há várias estruturas antigas feitas com árvores, mas muito intrigantes. Temos aqui uma estrutura bem proeminente e óbvia, parecida com um tipi com vários e vários troncos de árvore convergindo para um ponto central a cerca de 3,5 metros do chão. Acho pouco provável que algo assim se formasse naturalmente. Acho que foi intencional, não parece algo causado pela gravidade. Não, definitivamente isso não aconteceu desse jeito. Você pode ver que essas árvores estão giradas. Certo? Então, se estão giradas, caíram ao mesmo tempo. Certo? Viu a rotação nelas? Ela dá a volta toda aqui. Então, há uma rotação clara. Esta aqui está realmente embaixo daquela árvore ali. Você está vendo? Ah, sim. Muito claro. Então eles tinham que ter caído ao mesmo tempo, certo? Este não poderia ter caído antes, pois caiu sobre o outro. Impossível. Então eles caíram ao mesmo tempo. Se essas duas árvores realmente caíram ao mesmo tempo, como aquilo foi parar entre elas? É impossível. É totalmente impossível, cara. E na verdade, há 1 minuto atrás eu estava pensando, acho que isso pode acontecer naturalmente, Brian. Não tem nenhuma prova decisiva. Aí eu pensei, espera um segundo. Bem, pessoal, Todd acha isso. Essas estruturas de árvores do Sasquatch, aqui na área que chamamos de Penner Playground, foram construídas para comemorar um evento traumático que os Sasquatch enfrentaram. Potencialmente o desmatamento que aconteceu perto desta área há cerca de 1 década. Então eu tive a ideia de tentar fazer minha própria estrutura de árvores para, de certa forma, comemorar e reconhecer a dor deles e também a expressão artística deles através dessas estruturas de árvores. Aí está, tudo pronto. Minha estrutura de árvores. Em solidariedade com os Sasquatches que fizeram todos esses outros por aqui. Espero que eles vejam isso algum dia. Bem, aí está, pessoal. Exatamente o que aconteceu durante minha expedição de 7 dias pelo interior da Colômbia Britânica, no Canadá. Agora, será que registramos o próximo filme de Patterson e Gimlin?
Obviamente não. Nem gravamos nenhuma atividade de Sasquatch em vídeo, além das evidências que vocês viram. Pelo menos, não que eu tenha visto até agora. Talvez, ao revisar minhas gravações, eu note algo que deixei passar antes. Mas no fim das contas, a presença que todos nós sentimos lá fora era inegavelmente real. Vi algo correndo pela floresta em uma fração de segundo, incrivelmente rápido e silencioso, pelos galhos caídos, movendo-se reto, como se estivesse sobre trilhos, e não subindo ou descendo como um animal comum. Isso aconteceu. Isso aconteceu de verdade. As maçãs eram retiradas de uma altura que só um urso alcançaria, mas não havia sinais dele. Foi real. Nossos trailers sendo sacudidos na calada da noite. Isso foi real. Você pode tirar suas próprias conclusões sobre o que compartilhei, mas sei que nada disso foi uma farsa e tudo aconteceu. E outra coisa que eu sei é que para mim essa expedição foi só o começo. Eu não vou parar de investigar até encontrar e entender toda a verdade sobre esses seres. Se quiser me acompanhar, curta, compartilhe e inscreva-se no Cabin in the Woods. Essas coisas me ajudam muito a continuar produzindo esse conteúdo para você, a continuar indo fundo nessa toca de coelho sem parar. E se você quiser apoiar ainda mais o meu trabalho, inscreva-se no meu Patreon. O link está na descrição abaixo. É a melhor forma de se conectar comigo e acessar minhas pesquisas mais profundas sobre o Sasquatch, que não posso compartilhar no YouTube. O primeiro nível de assinatura é gratuito e cada nível superior oferece mais benefícios e conteúdo exclusivos. Muito obrigado mais uma vez por assistir a este vídeo. Eu agradeço a cada um de vocês e nos vemos no próximo.